Bom dia, igreja, mais uma vez. Trouxe sua Bíblia? Amém. Então, deixe aberta já em Lucas, capítulo 15. Outro dia eu compartilhei uma mensagem chamada O Evangelho dos Perdidos. Dias depois, o irmão me procurou dizendo que Deus havia falado com ele naquela mensagem. Era uma mensagem que falava a respeito de um pastor que perdeu uma ovelha, mas depois ele encontrou essa ovelha. De uma mulher que perdeu uma dracma, uma moeda, mas depois ela encontrou. De um pai que perdeu um filho e depois esse filho foi encontrado de novo. Então essa parábola teve um final feliz, amém? E esse irmão, eu falei, mas irmão, o que Deus falou contigo nessa mensagem? Ele falou assim, Deus falou comigo que eu não estou perdido, mas eu estou esquecido dentro de casa. Eu falei, poxa, Deus fala cada coisa assim, né? E falei, mas como assim, irmão? Não, eu estou sentindo assim que eu estou servindo na igreja, eu estou dentro de casa, eu estou na igreja, mas Deus tem me chamado para algo maior. E eu estou numa situação muito acomodada, e Deus tem me chamado à responsabilidade, Deus tem me chamado ao ministério, e eu achei fantástico isso, de ver como Deus vai falando a respeito da necessidade de cada um dentro de uma mesma palavra. E naquela mensagem nós espelhamos a nossa vida no filho mais novo da parábola de um filho que havia se perdido fora de casa, longe de casa. E na época eu havia dito que em momento oportuno eu falaria do outro filho, do filho mais velho, um filho que também se perdeu, mas que se perdeu dentro de casa, se perdeu perto. Então a gente vai falar um pouquinho a respeito disso hoje, desse filho que, quando a gente lê essa parábola, a gente quase que esquece desse filho. A nossa atenção é tão voltada para o filho mais novo que esse filho mais velho fica quase que no anonimato. Mas esse filho mais velho, ele é tão importante quanto o mais novo para o pai. O pai ama tanto esse filho mais velho quanto ama o filho mais novo também. Então eu quero hoje pregar a respeito disso, sempre lembrando que naquela parábola eu fiz menção disso, que o pano de fundo dessa parábola eram os fariseus e doutores da lei que estavam criticando a Jesus, porque Jesus acolhia e tinha comunhão e conversava com pecadores, com pessoas de má fama. Isso diz o versículo 3 desse capítulo. Então, nesse capítulo 2, nessa mensagem 2 aqui, vamos dizer assim, nesse filho mais velho, Jesus identifica esse filho mais velho, sem dúvida, com os fariseus, com esses doutores que eram de Israel, ou seja, que eram da casa de Israel, que tinham a lei, que tinham os mandamentos, mas que estavam tão perdidos dentro de casa. E nem percebiam. E é claro que para nós hoje, o filho mais velho simboliza o perigo de estar na casa do Pai, o perigo de estar na igreja, e mesmo dentro da igreja estar perdido. Então vamos ler agora Lucas capítulo 15, versículo 25 ao 32, a mensagem perdido ou esquecido. Lucas 15, Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, a partir do verso 22. São só o contexto: o filho retornou, o pai o abraçou, o pai deu uma sandália nova para o filho, não o recebeu como escravo, mas o recebeu como filho, deu roupas novas, beijou o filho, colocou um anel no dedo do filho, mandou sacrificar o novilho que estava sendo engordado, fez um churrasco, fez uma festa, fez um banquete, chamou os músicos, a casa está em festa. O filho regressou. Mas o filho mais velho está no campo,
e não sabe de nada disso. Mas agora ele se aproxima de casa. Verso 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhes o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou. Seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém, igreja? Oremos. Senhor, obrigado por essa parábola, Deus, que é o centro do evangelho mesmo, Deus, ilustrado. Não é difícil identificar com um filho ou outro, mas mais do que um conhecimento, Deus, de uma passagem bíblica, uma parábola, nós queremos que o Senhor fale conosco, Deus. Precisamos ouvir tua voz, Senhor. Fala ao nosso coração nessa manhã. Dá-nos entendimento, Senhor. Que a gente possa entender aquilo que o Senhor quer comunicar ao nosso coração. Que a gente saia daqui mais encorajado, mais desafiado, mais temente, mais amando ao Senhor, mais amando a tua palavra, Deus, mais amando viver a vida cristã que o Senhor tem preparado para nós. O Senhor conhece cada coração, as lutas, as dificuldades, as lutas estão se travando em cada coração, Deus, mas teu Espírito Santo vem agora acalmar as mentes, corações e falar de maneira como só o Senhor sabe. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, queridos, aqui nós percebemos que Jesus traz à tona o que havia no coração desse irmão mais velho quando ele percebeu a festa na casa. E o que havia no coração desse irmão mais velho? Alguém pode me dizer? Indignação. Ele chegou, viu a música, viu o som, ele ficou indignado. O que mais havia nesse coração? Mágoa. Opa, estava magoado, né? O que mais? Ciúmes. Ciúmes de quem? O que mais? Inveja. Indiferença. Só coisa boa, né? Só coisa boa nesse coração, né? Então ele estava atormentado. Opa! Ele estava tentado talvez a fazer o que o irmão mais novo fez, e não fez, e agora o irmão fez, e agora está sendo bem tratado, ainda com honras. Então, queridos, é mais ou menos por aí mesmo, né? Então, queridos, agora que a gente levantou, é preciso coragem agora, para a gente olhar além do espelho, né? Olhar para dentro de si, né? Para a gente encarar a gente mesmo, para a gente confrontar a nossa vida e para perceber realmente que se as nossas atitudes também não refletem as atitudes desse filho mais velho nessa parábola. Então vamos lá. É possível alguém ser cristão e estar perdido dentro da igreja? Sim ou não? Sim. É possível alguém estar escondido dentro da igreja? Sim ou não? Então, queridos, agora, como saber?
Como perceber? Se eu mesmo não sou alguém que está dentro de casa, dentro da igreja, mas não estou perdido? Então, algumas características, sem dúvida, evidenciam isso, algumas atitudes, e é isso que a gente vai ver, tá bom? Então, a primeira atitude de alguém que está dentro da igreja, se diz cristão, tem Bíblia, bota a camiseta de Jesus, vai no culto, chama de mano. A primeira atitude de alguém que esse irmão que está perdido, ele não consegue se alegrar com os que se alegram. Já pensou isso? A igreja está vivendo um momento abençoado, Deus está trazendo perdidos, pessoas de fora, irmãos estão voltando para casa, e a igreja, os irmãos estão fazendo festa, mas aquele irmão não consegue se alegrar. Um irmão é abençoado, está prosperando no seu casamento, na sua família, com seus filhos, no seu trabalho, na sua empresa, na sua vida profissional, ele testemunha disso, mas a pessoa não consegue se alegrar. O que tem no coração dela? Tem gente perdida dentro da igreja. A alegria dos outros é a tristeza dela. O sucesso dos outros parece que denota o fracasso dela. Ela não consegue se alegrar com o irmão, com a irmã. Porque Deus está abençoando. Nós vimos aqui no versículo 28 a 29 que quando esse filho mais novo volta para casa, esse pai, ele fica tão feliz. Ele não cabia em si, ele faz uma festa, ele chama as pessoas, chama os músicos, e manda que aquele novilho que estava sendo cevado, engordado ali para uma ocasião especial, ele sabia que o filho ia voltar, estava preparando esse dia, e começa a festa, começa o churrasco. Ele quer compartilhar a sua felicidade, e esse filho que estava no campo sem saber, quando chega, de longe ele ouve essa música, e que quando chega mais perto, sei lá, em casa, o que está acontecendo aqui? Aí chega um servo e diz, é uma festa, talvez ele pense, será que é para mim? Surpresa? Ele disse, não é para você, é para o teu irmão, que estava longe. Ele voltou para casa e o pai fez uma festa para celebrar essa volta. Agora, então, ele tem essa notícia e seus olhos se enchem de lágrimas, e ele deixa o que tem em mão e sai correndo, e encontra o irmão dele, e abraça o irmão dele, e beija o irmão deles. Mano, que bom que tu voltou, mano, que saudade, mano. Por que você demorou tanto? Amém? Não? Só que não? Não foi assim. Seria um final feliz na história se tivesse sido assim, mas ele se encheu de ira, que ele nem queria entrar na casa. A casa está em festa, todo mundo feliz, e a única pessoa triste era ele. Queridos, ele preferia que o irmão dele não tivesse voltado. Ele fica triste com a alegria do pai, ele fica triste com a alegria do irmão. O pai é pai, né? Pai que foi ao encontro do outro filho quando estava chegando, percebe isso e o pai sai de casa e vai ao encontro dele. O mesmo pai que abraça o filho que estava longe, perdido, é o pai que vai e abraça esse irmão, tentando reconciliar ele com outro irmão. O pai vai ao encontro, e quando, irmãos, eu penso nessa cena, que a gente consiga, irmãos, olhar para esse nosso Deus, para esse nosso Pai,
que quer salvar, que quer reconciliar, tanto aqueles que estão aqui dentro, como aqueles que estão lá fora. Que a gente tenha esse coração, porque nós representamos aqui o filho que está dentro hoje, mas nós corremos o risco também, o perigo de estarmos dentro, mas perdidos, sem misericórdia, sem amor com aqueles que estão lá fora. Não pense que o amor do Pai é maior por nós que estamos aqui dentro do que por aqueles que estão perdidos lá fora. A pior perda é de quem fica. A pior perda é de quem não tem saudade do irmão que se perdeu, do irmão que está longe, do irmão que partiu. Não há coisa pior do que perder a compaixão. Não há coisa pior do que perder o amor, a capacidade de perdoar, a capacidade de dar uma segunda chance. Irmãos, e dentro da igreja, Jesus havia profetizado que no final dos tempos, o amor de muitos, nós vivemos, irmãos, esses últimos dias. A gente não quer falar essas coisas, mas o amor de muitos esfriou. O amor a Deus esfriou. Não amam a Deus. Não amam os irmãos da casa. Não amam os irmãos que estão perdidos fora de casa. Os filhos que estão lá fora são tão amados do Pai quanto os filhos que estão dentro. Sem precisar responder, mas no seu coração, você tem saudade de algum irmão que está lá fora? A igreja fez 20 anos aqui, não é? A gente já passou em alguns lugares, mas só pensando aqui, quantos irmãos já fizeram parte dessa família? Eu nem estou dizendo de irmãos que estão em outras comunidades, mas quantos irmãos estão perdidos, longe de Deus, longe de casa? Você tem saudade? Você lembra desses irmãos, dessas irmãs ainda? Dói o teu coração? É possível estar dentro da casa do Pai, dentro da igreja, estar quebrando os 2 maiores mandamentos de Deus. Quais são eles, igreja? Vocês sabem de cor. Amar a Deus, e segundo, quando um cristão guarda ressentimento, ele perde não apenas a comunhão com o irmão que errou, que pecou, que se afastou, mas com o Pai também. Você percebeu aqui? Ele não quis nem entrar na casa. Ele não quer entrar, ele não consegue se alegrar, porque em seu coração ele deu lugar à mágoa, à inveja, a ira queima em seu coração, como fogo. Fácil falar dele, mas você entraria na festa? Você entraria na casa? Irmão, chega a ter casos assim, de que houve um conflito na igreja, o irmão ficou magoado com outro irmão, aí o irmão saiu. Aí passou tempo, passou anos, o irmão voltou, e aquele outro irmão que estava aqui, quando o outro voltou, ele saiu. Sabe o que é isso? Não basta ser membro da igreja, tem que participar, tem que se alegrar junto, amém, queridos? Estão me entendendo isso? Não basta estar no hall de membros da igreja, tem que congregar, tem que se alegrar junto, tem que participar junto, e às vezes tem que chorar junto também. Então,
Porque quando aquele irmão que está todo errado chega na igreja e as coisas começam a dar certo na vida dele, o irmão, a irmã fica no coração: não, Deus, não está certo, não é justo, Senhor. Esse irmão, essa irmã está com a vida toda errada e volta, e eu vejo o Senhor abençoando a vida dele e tudo que ele faz dá certo, e eu, porque não eu, Deus, não é justo, eu estou aqui, a minha vida está certinha e não vejo a tua bênção. E começa a questionar a Deus: por que é que o Senhor está abençoando ele desse jeito, Deus? Não é justo. Irmãos, não há como uma igreja crescer se os irmãos não se alegram quando um é abençoado. Não tem como. Então a primeira atitude é que esse irmão não consegue se alegrar com os que se alegram. Amém? Então só diz para a pessoa do teu lado assim: se alegra comigo, e eu vou me alegrar contigo. Você tira essa cara de bully. Amém, irmãos? Vamos se alegrar juntos? Vamos chorar juntos? Amém, é isso. Estamos juntos para bater e para apanhar. É isso, irmãos. Juntos e misturados. Então tá, segunda atitude para ver, irmãos, que evidencia alguém que está perdido dentro de casa, é que esse irmão, diga aí, não consegue desfrutar das bênçãos que os outros desfrutam. Ai, ai, ai. Está junto na casa, está junto na igreja, mas não consegue desfrutar das bênçãos que os demais desfrutam. Versículo 29 diz assim: que ele não entrou na festa, daí o pai vai até ele e o pai fala. Ele fala para o pai: todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo, nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deu nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando ele abriu os lábios, jorrou amargo, ressentimento, esse veneno que estava no coração dele, essa visão errada que ele tinha como pai. Como que ele viu o pai dele? Injusto, como um patrão. E como ele se via? Como um escravo. Problema de relacionamento, problema de identidade. Muitos na casa de Deus não sabem quem é o pai, não sabem quem são. Né? Então você começa a perceber um monte de coisa aqui, né? Olha só, ele era filho legítimo. Pode conferir o DNA, a digital. Mas ele olhava para o pai como um patrão, como a quem ele prestava serviço, como a quem ele obedecia rigorosamente. E ele se via como um escravo. Uma visão errada de Deus, uma visão errada do pai. Ele estava na casa do pai, mas não fazia as coisas de coração, ele fazia as coisas por obrigação, como um escravo, com medo do chicote. Fazia as coisas certas, mas com a motivação errada. Perdido dentro de casa, gente perdida dentro da igreja, fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada, vive na casa do pai, como se fosse um escravo. Ele não é livre, gostei dessa palavra, ele não é livre, ele tem que ser livre. É o irmão que obedece, é o irmão na igreja, irmãos, que obedece. Por que ele obedece? Porque ele receia que se ele não obedecer, Deus não vai abençoar ele. Ele obedece, é aquele cristão legalista, que ele faz as coisas certas, ele obedece porque ele teme que Deus vai castigar ele. Estão percebendo? Ele não é filho, ele é escravo. Ele é filho, mas ele vive como se fosse um escravo, porque a visão dele de Deus é errada. Deus é um patrão.
A vida cristã é um fardo. Tudo é pesado demais. Tudo é pesado demais. Tudo na igreja é demais. Está na casa do Pai, sendo filho, mas vive como escravo, pensa como escravo, age como escravo, sente como escravo, geme como um escravo, sempre reclamando. Anda como escravo. Tem gente, irmãos, assim, que permanece na casa de Deus, na casa do Pai, mas vive isolado. Está distante tanto do irmão que partiu, como está distante do Pai. Não tem relacionamento com o Pai. Não tem relacionamento com Deus. Não sabe o que é orar, falar sozinho com Deus, não sabe o que é ler uma Bíblia. Irmãos, crente de 20, 30 anos, nunca leu a Bíblia toda. Não tem intimidade com o Pai, está na casa, mas é um analfabeto bíblico. Está na igreja, é um dependente emocional que depende dos irmãos para viver, um adolescente de 30 anos na fé. Ainda acha que todo mundo vive em função dele, que tem que cuidar dele, ele é o bebezão de 20 anos da fé. É um adolescente que acha que pode reclamar de tudo, que ninguém entende ele, que ele está certo, está todo mundo errado. Perdido dentro de casa. Distante do irmão que partiu, distante do pai, não tem intimidade. Irmãos, o coração ingrato, ele cega você para ver as bênçãos de Deus, sabia disso? Não é que o filho não é abençoado, não é que ele não era abençoado. Ele tinha todas as bênçãos. A casa do pai é um lugar de bênção, tanto que o irmão que partiu, quando ele estava lá no meio dos porcos, lá, quando acabou o dinheiro da herança, o que ele lembrou? A casa do pai é bênção. A igreja é bênção, amém, queridos? Irmãos, a igreja de Jesus é uma bênção, amém? Irmãos, a nossa comunidade de fé aqui é uma bênção, amém? Não perca isso de vista, queridos. Isso aqui é uma bênção de Deus na tua vida. Deus te ama de um jeito que tem te proporcionado, irmãos e irmãs, não perfeitos, mas que te amam, que Ele usa na tua vida para você crescer. Mas o que a ingratidão faz? A ingratidão, ela cega você para as bênçãos de Deus. E você não começa mais a ver as bênçãos de Deus na tua vida. Você acha que o irmão é abençoado, que a irmã é abençoada, que o outro é abençoado, mas você não. Você fica cego, teu coração se endurece. E aí vamos para a terceira atitude então, são 4, tá? A terceira atitude de alguém que está perdido, irmãos, na casa de Deus, é que essa pessoa, esse irmão, essa irmã, é rápida em apontar o erro dos outros. Conhece alguém assim? Não é da igreja, né? Não, na igreja não tem isso, né, irmãos? Versículo 30. Olha quem falou para o pai. Quando esse seu filho, ele nem falou meu irmão, né? Ele nem falou quando esse meu irmão. Quando esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, volta para casa, tu matas o novilho gordo para ele. Irmãos, assim age o irmão ou a irmã que está na igreja e não enxerga os seus defeitos, mas ele tem uma visão bem aguçada para ver o erro dos outros, e não só ver, mas apontar o dedo também, e se possível tornar público, né? Para que todos, se possível botar uma lente de aumento em cima assim, né? Para que todos percebam e vejam quanto o irmão ou a irmã é errada, se acha melhor do que os outros, só ele presta, só o que ele faz é bom, ele confia na sua própria justiça,
É claro que eu tenho em mente aqui os fariseus e doutores aos quais Jesus estava falando deles, mas dentro da igreja tem muito fariseu também, tem doutores também, que se acham sim, não falam, mas as atitudes mostram que se acham melhor do que os outros, são arrogantes, soberbos, orgulhosos, acham que são mais amados por Deus, acham que são mais certinhos do que os demais, e por isso tem um lugar especial diante de Deus. Se aprovam aos seus próprios olhos, são cheios de justiça própria. Ainda hoje, irmãos, há crentes cometendo esses 3 erros que esse filho mais velho cometeu. Quais são? Confia na sua própria justiça. Acusam o pai de injusto por ser misericordioso e não reconhece os próprios erros. Esse filho mais velho cometeu esses 3 pecados. E hoje não são poucos dentro da igreja, irmãos. Mas lembrando que os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus, são pessoas humildes. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde, e vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. Quando ele abriu a boca, o veneno oculto na alma vazou, veio à tona, e ele viu o seu irmão, não como irmão, mas ele viu o seu irmão como um rival, e diz: pai, esse seu filho, ou seja, ele não considerava mais o seu irmão, já havia matado, deletado o irmão do seu coração, ele julgou errado, ele não perdoou, ele sentiu-se injustiçado. Irmãos, esse é o filho perdido dentro da igreja, irmãos, esse é o crente perdido dentro de casa, se sente injustiçado, ele julga errado, ele aponta o dedo para os irmãos, ele vive com o coração cheio de amargura, sempre magoado, sempre ressentimento. Para esse irmão, quem erra não merece perdão, não há misericórdia, não há chance de restauração. Sabe, quando alguém erra e ele é tão duro no julgamento, ele quer a misericórdia de Deus para com ele, mas quando é o outro que erra, não tem recuperação, não tem segunda chance, não tem misericórdia, não tem restauração. Ele desconhece o amor. Aqueles que se acham muito certinhos, ancoram sua fé na meritocracia, no mérito pessoal e não na graça de Deus. Pensam ser mais merecedores do que os outros, estão perdidos e nem percebem. Verso 31. O pai diz então: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu. Ele tinha tudo, mas não desfrutava de nada. A indignação dele foi que o irmão dele queimou a herança. Mas você sabia que o irmão mais velho tinha a porção dobrada da herança na lei? Em todo o Antigo Testamento, queridos, o filho mais velho, ele tinha a porção dobrada da herança, o primogênito. Então, se foi assim como Jesus conta a história, o filho que tomou a parte adiantada da herança, ele tomou 1/3, de 3 terços, ele tomou 1/3, mas sobrou 2 terços. Em que esse irmão foi prejudicado? Em nada. Ele não perdeu nada com isso. Quem é generoso, quem é o pródigo, quem é o pai, quem é o esbanjador é o pai, o esbanjador do amor, da graça, da misericórdia, da bênção. Sendo rico, ele vivia como um mendigo. Está em casa, mas se mantém distante. É o pai quem diz: meu filho, tudo que é meu é teu. É o pai quem diz: meu filho, está tudo à tua disposição, você nunca
sabe, teve prazer em mim, naquilo que é teu, naquilo que eu compartilho com você. Você nunca se deleitou em mim, eu sempre estive aqui. Você vive emburrado na solidão. A graça é de graça, está disponível a todos os filhos. E não desfruta, é aquela pessoa na igreja, irmãos, que tem acesso a Deus, às bênçãos, a tudo que Deus proporciona. A gente não busca Deus por causa das bênçãos, mas é inegável, irmãos, que por pertencer a Cristo, por ser filho e não ser mais escravo, a gente é abençoado, isso é fato. Então nós somos alcançados por aquilo que Deus proporciona, mas esse filho nunca desfrutou, ou seja, aquela pessoa que está na igreja, mas não desfruta da comunhão com o Pai, da comunhão com a palavra de Deus, de ouvir o Pai falar. Irmãos, quando você conhece alguém e gosta da pessoa, você quer ouvir ela, não é assim? Quando você, quem é casado aqui, levanta a mão aí. Lembra-se quando você conheceu esse lindão aí que é o seu marido? Lembra quando você conheceu essa bonitona aí que é a sua esposa? Não é? Então, queridos, você queria saber dessa pessoa, é ou não é? Sabe? Você queria conhecer o que ela gostava, o que ela não gostava, queria agradar, o que gostava de comer, o que não gostava, qual é a cor, qual é a música, qual é o esporte. Tu quer saber tudo? Por que você queria saber? É tão interessante, né? Porque você queria agradar. Tem muita gente, irmãos, que diz que ama a Deus, mas que amor é esse que não quer saber o que Deus gosta? E é na Bíblia que você vai conhecer. A Bíblia é uma carta de amor de Deus para nós, queridos. E carta de amor, como é que era a carta de amor? A minha esposa morava em Camboriú, a gente fez 29 anos de casado, vai fazer 30. Está me corrigindo que eu sou ruim de matemática aqui. Vamos fazer as contas aqui. Só um pouquinho, vamos. Só um pouquinho. Nós casamos em 96, não deixe eles ouvir. Nós casamos em 96, né? Então 2026 vai dar 30, é isso? Eu estou certo então? Não vou humilhar você, mas você errou nas contas, é isso? Tá. Irmãos, vai fazer 30 anos que nós estamos casados. E sabe aqueles que quando ela era de Camboriú, eu era aqui, não tinha, irmãos, e-mail, não tinha WhatsApp naquela época. A gente escrevia carta um para o outro. E sabe o que eu fazia com as cartinhas que ela me mandava? E o que ela fazia com as cartinhas que eu mandava para ela? Ela lia e botava no lixo. Era isso? Irmãos, até hoje ela tem uma caixinha com minhas cartas lá. Até hoje. Eu vou mexer nas fotos lá e encontro as cartinhas, né? Tá lá. Ela guardou as cartas, irmãos, até hoje. E sabe o que essa louca faz? Em vez de quando ela lê de novo. Quase 30 anos depois. Mas por que ela faz isso? Porque a gente ama, não é assim, queridos? A Bíblia, irmãos, é uma carta de amor de Deus. Já li a Bíblia toda uma vez, e daí? Se você ama a Deus, você vai ler, você quer conhecer a Deus. Você ama. Falar com Deus, irmãos, imagina você gostar de alguém e não conversar com essa pessoa. É o filho que fica trancado no quarto, no videogame, na internet, o dia inteiro sem falar com você. Você gosta disso? Você que é pai e mãe? Você acha isso certo? Você quer comunhão com teu filho? Você quer que ele esteja na mesa? Vem almoçar, filho. Não, estou no meio do jogo, olha, vamos almoçando, depois eu almoço. Está certo isso? Não. E aí, irmão, tem muito crente na igreja perdido porque não tem comunhão com Deus, não tem prazer, não tem comunhão porque não tem prazer, diz que ama, mas não ama. Vive solitário mesmo na casa do Pai. Última atitude. Que evidencia esse irmão perdido dentro de casa é que esse irmão não ama a Deus,
e não ama o próximo. Não adianta mentir para si mesmo. Verso 32. O pai diz para ele: mas nós tínhamos que nos alegrar. Nós tínhamos que comemorar. Porque esse teu irmão estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado. O irmão perdido volta para casa, mas ele fica do lado de fora. Vive solitário, mesmo na casa do pai. Veja, meu filho. Você tem tudo. Tudo que é meu é teu, você tem tudo. Mas o teu irmão não tem nada. A não ser nós, a família dele. Quer negar isso a ele? Ele ter voltado não é razão para a gente se alegrar, não é razão para a gente comemorar, não é razão para a gente celebrar o fato de alguém que está desviado da fé voltar para a igreja, queridos. Não é razão para celebrar quando alguém toma uma decisão por Jesus: eu quero entregar minha vida para Cristo e começar uma vida com Jesus. Não é motivo de festa isso? Quantos estão na igreja, mas vivem como órfãos? Não sentem o amor de Deus, não sentem a alegria do Espírito Santo, não sentem a alegria da salvação, não têm prazer em pertencer a Jesus, vivem um cristianismo raso, sem prazer em servir, sem amor, sem festa na alma. Que irmão é esse que não ama o que Deus ama? Perdido dentro de casa. Religioso, oi? Depois dessa palavra do pastor Elton, vamos ficar em pé. Poxa, agora foi promovido. Irmãos, para concluir, irmãos, vamos pensando nisso ainda. Não desliga ainda. Não era a festa do irmão, era a festa do pai. Entenderam isso? Certo? Não era a festa do irmão, era a festa do pai. Era o pai que estava tão feliz que queria compartilhar da sua felicidade com todos. Era o pai que não cabia em si, e estava se alegrando com o filho que voltou. E é isso que nós temos, irmãos, que celebrar no nosso coração. Os dois filhos, na verdade, estavam distantes. Perceberam isso? O filho que partiu estava distante, o filho que estava perto estava distante. E esse mesmo pai que, quando viu que o filho estava distante, estava se aproximando, ele correu ao encontro do pai, do filho, tomou nos braços, o tirou do chão, beijou, aquele filho fedorento, sujo como estava, que veio do meio dos porcos. Ele beijou e disse: olha, coloque sandália nos pés dele, roupa nova, anel no dedo, vamos fazer festa, pode trazer o novilho lá, vamos fazer o churrasco. Esse mesmo pai também foi o pai que foi ao encontro do outro filho. Diz: vamos, meu filho, tudo que é meu é teu, meu filho. O pai amoroso abraça os dois. Esse é o nosso Deus, queridos. Você consegue olhar para Deus dessa maneira? Eu sei que algumas pessoas que tiveram um pai austero, os pais duros, eu tive um pai que foi alcoólatra, que também morreu precocemente, e eu também confesso que as minhas imagens de pais não são boas. Pai violento. Mas eu fui curado em Cristo. Tive algumas dificuldades em aprender a ser pai por falta de referência, mas Deus dá graça. Então eu entendo quando alguém às vezes olha para Deus e pensa que é um pai rigoroso, um pai violento, um pai que está na esquina ali com a régua na mão para ver onde você vai falhar para te dar uma sarrafada. É a imagem, tem gente que faz assim por causa do seu pai terreno. Mas o Pai Celestial não é assim.
Ele é um Pai misericordioso, Ele é um Deus de amor. Ele não ama você mais do que a mim, e não ama mais a mim do que a você. Ele não tem preferências, queridos. Ele nos ama com o mesmo amor. Um amor puro, um amor santo. Um amor que nos ama apesar dos nossos erros. Claro que Ele não gosta das coisas erradas que nós fazemos. Claro que Ele não concorda com isso. Mas Ele nos aceita mesmo assim. Ele nos ama e por mais sujo, por mais imundo que a gente possa estar, Ele nos abraça, nos perdoa, nos restaura a dignidade de filho. Ele não nos aceita como escravos. Ele prepara uma mesa, um banquete para nós. Reúne a família. Meu filho está voltando para casa. Mais um irmão chegou. Mais uma irmã que chegou. Vamos celebrar. Vamos comemorar. É dia de festa. Essa é a história de cada um de nós, irmãos. Esse é Deus chamando a todos nós. Aquele filho que partiu não merece salvação. Aquele filho que ficou não merece salvação. Você não merece salvação. Eu não mereço salvação. Mas quando você vai para Efésios 2, 8, 9, a Bíblia diz que a salvação é pela graça, por meio da fé, não por obras humanas, para que ninguém se... Vocês estão entendendo isso, irmãos? Não é por meu mérito que eu sou salvo. Não é por alguma bondade, alguma coisa de bem que você faz que você é salvo. Nós não merecemos a salvação. Nós merecemos, sabe o quê? A condenação, estar afastado de Deus. Mas foi para isso que Jesus veio. Ele se fez condenação em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele pagou a conta com Deus. E é por isso que diz: Pai, eu paguei a conta deles. É por isso que nós somos tornados aptos a sermos salvos, por meio do que Jesus fez. Quando nós aceitamos o que Jesus fez por nós, quando nós reconhecemos nossos pecados, e quando nós entregamos nossa vida a Cristo, dizendo: Senhor, eu quero sobre a minha vida esse sacrifício. Eu quero ser teu filho, não quero mais viver como escravo. Eu quero viver como teu filho. O pai que sai ao encontro de um filho e de outro. Essa história, irmãos, da parábola, ela acaba aqui. Ela chega ao final sem dizer se esse filho entrou ou não entrou na casa. Eu quero encerrar esse culto pensando um pouco nisso. A porta está aberta. Você vai entrar na festa ou não? Você quer a salvação ou não? Você quer ser filho ou não? Você quer viver como escravo? Na nossa história, cada um de nós precisa decidir se vai entrar ou não vai entrar, se vai perdoar ou não vai perdoar, se vai amar ou se não vai perdoar, amar. É uma decisão muito pessoal. Se vai se arrepender ou não vai se arrepender, se vai ficar ou se não vai ficar, se vai partir ou se não vai partir. Eu sei que essa é uma oração para a igreja, mas quero dizer para todos aqui, queridos,
Não faço todos os cultos isso, mas se alguém está se sentindo perdido, não se sinta condenado, mas vem aqui. Se alguém está se sentindo dentro de casa como esse filho que não está vivendo a alegria da salvação e quer dizer: Senhor, nessa manhã eu quero voltar para Ti, Pai. Não quero ficar emburrado, não quero ficar do lado de fora da festa. Quero ter uma visão mais plena de Você, Pai. Vem aqui à frente agora, quero orar com você. Alguém está se sentindo como isso? Não tem, pode vir. Há mais alguém? Se alguém aqui não tomou essa decisão por Cristo ainda, venha também. Venha entregar a sua vida para Jesus. Deus é esse Pai que salva. Começa com isso. Começa reconhecendo que você precisa de Jesus, confessando Jesus como seu Senhor. Depois você vai ser discipulado, vai ser batizado. Mas há alguém que precisa tomar a decisão por Cristo? Amém. Não tem vergonha de ver, já veio algumas pessoas, mas é você, não quero. Ninguém vai te empurrar, ninguém vai fazer nada à força. Aquele pai não arrastou o filho para dentro de casa, nenhum nem outro. Ele apenas abraçou, demonstrou o seu amor. É Ele quem salva. Essa é uma oportunidade de Deus para a sua vida. Você que está se sentindo perdido dentro de casa, não tenha vergonha, venha. Se reconcilia com o Pai, se reconcilia com os irmãos, com a igreja.